Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje, assistindo youtubers, né? Coisas sobre o Vasco, mídia tradicional ou não, me deparei com um vídeo do Atenção Vascaínos, né? Nesse vídeo, o Flávio Dias, para mim um dos responsáveis diretos pela idiotização do torcedor, né? Nas empreitadas de transformar o futebol do Vasco em SAF e depois dessa venda das ações da SAF para 777, foi um dos que mais trabalhou para isso, junto com o Fanático Vascaíno, junto com o Mário Coelho, esses caras, Dieguinho, né? Escutando esse cara falar hoje, eu começo a pensar se eu sou idiota, se você é idiota, se todos nós somos idiotas, porque não tem cabimento o que a gente escuta desses caras, né? Em momento algum, esse cidadão, depois que deu a merda com a 777, falou: errei, levei vocês ao erro, induzi vocês a erro, eu sou jornalista, meu ponto de vista tinha que ser profissional e não de torcedor, culpou a KPMG por ela ter dado a aceitação, disse que juntamente com o Salgado ele tinha sido enganado. Então, como o cara é jornalista, e o canal dele deve ser o segundo maior, né? Primeiro maior é do maior mentiroso Mário Coelho, e o segundo maior é dele. Inclusive, para não perder o foco aqui do Mário Coelho, todo dia lá, finalmente, boas notícias, aconteceu agora, blá blá blá. Esse até é um câncer maior, né? Mas vamos lá, atenção vascaínos aqui, jamais se desdisse, pediu perdão, errei e tal, não, ele diz o seguinte, você foi enganado, torcedor, e eu também, só que ele diz o seguinte, você foi enganado, torcedor, e eu também, só que lá ele deu opinião como jornalista, não deu opinião como torcedor, então como jornalista, ele jamais poderia ter dito que que tinha sido enganado, porque quando você se propõe a fazer um canal de youtuber e fala, eu sou jornalista profissional, você perde o direito, né, de não ser jornalista. Você passa a ter a capa, né, de jornalista, capa protetora, no seguinte sentido, né? Canso de ver aí, Vascaíno do Cerrado, acho que até o Laureano, né, se reportando, atenção vascaínos, jornalista disse e tal, como se fosse uma coisa 100% correta. Então você passa a ter, quando você é jornalista, tem um canal de YouTube, você tem uma capa protetora, né, que alguns pegam para dar veracidade e credibilidade à tua informação. E também passa a ter uma outra capa que não te protege, que é a seguinte, tudo que você falar aí tem que ser balizado de forma profissional, estudada, não é uma opinião qualquer que não está embasada, ponto. E aí lá fala assim, foi para isso, Pedrinho, que viramos SAF? Então, lá atrás, ele quis que o Vasco virasse SAF, deu a merda que deu, né? A 777 falida, quando do contrato assinado, já era a ECAP que estava por trás dela, já tinha havido a quebradeira, né? A bancarrota, falência. E aí, mesmo assim, ninguém disse nada, ninguém pesquisou, porque não são canais de youtuber, jornalistas sérios. É um canal de youtuber. Para mim, atenção vascaínos, não é um jornalista, não é um canal que é jornalista, porque você não pode embasar, deixar de embasar a tua fala uma explicação profissional, né? Então lá, quando ele fala que foi enganado, ele deixa de ser um jornalista, né, sério, se é que um dia foi, ao argumento fui enganado, torcedor, você também foi, né? E aí fica nervosinho, quer dar chilique, né? Quer xingar o inscrito ou não. Aqui eu já falei, até fui a favor, xingaram o Pedrinho bloqueou. Pedrinho tem que responder todas as perguntas que fizerem, ele é presidente, acabou. Mas quando xingam, se fosse o Pedrinho também bloquearia. Quando as perguntas não são feitas de forma agressiva, escatológica, você responde. Se forem perguntas feitas da cordialidade, mesmo que não doces, né?
você tem que responder. Ele não responde, ele xinga o inscrito, né? Ele ofende o inscrito. Então você não pode xingar inscrito. Você, no máximo, você bloqueia. Agora, xingar inscrito e tal... Bom, no meu caso aqui, eu faço dessa forma. Quem faz diferente, fica à vontade. Fique à vontade. Então, voltando para cá sem perder o foco. Então, ele lá atrás... Vamos virar SAF, né? E, inclusive, tem um vídeo dele dizendo: eu garanto para vocês que daqui para frente, não sei o que, ele garantindo que o Vasco ia ser um sucesso com a 777. E aí, a 777 cai, já estava caída, só foi tirada oficialmente da história, porque se a ACAP mesmo quisesse o futebol da Vasco SAF, teria tomado uma atitude diferente, teria agido, e não aí... Tem um recurso agora marcado, salvo engano, para quarta ou quinta-feira agora. Quinta-feira é a coletiva do Pedrinho. Agora deu branco o julgamento do agravo de instrumento, que no processo que o Pedrinho obteve liminar para tirar 777 do controle acionário. Então, vai ter o julgamento agora. Então, voltando aqui para o Flávio Dias, né? Lá atrás, ele foi a favor, e aí depois a 777 quebrou. Jamais ele se desdisse agora, nesse vídeo de hoje, o ponto que eu quero chegar, né? Essa volta para vocês poderem entender a mecânica da história, para quem não conhece Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, para quem chegou aqui agora, para quem não tem aquela malícia a ouvir as coisas, né? Ele fala, manda um recado pro Pedrinho, vou repetir o que eu falei no início do vídeo. Pedrinho, foi para isso que a gente virou SAF, Pedrinho, né? Pedrinho, junto com o Salgado, Amarelos Roxos, venderam o Vasco. Depois o Pedrinho foi lá para 777. Depois o Pedrinho foi lá e tirou a 777 do comando acionário da Vasco SAF. E agora, atenção, Vascaínos está com esse argumento dizendo: foi para isso que nós vendemos o Vasco, Pedrinho. Isso é de uma canalice, de uma servengonhice, de um mau caratismo, quando o cara não aceita que lá atrás já apoiou merda e agora quer cobrar do Pedrinho, né? Sucesso total na cagada na qual ele apoiou. Nunca fui Pedrinho, graças a Deus posso falar. Nunca fui Pedrinho, porque jamais seria a favor de quem é a favor da venda do associativo. Não. E o Vasco tem mesmo poder de transformação que o Flamengo tem. Mesmo poder. Só não fala isso, não verifica isso, quem não conhece o Vasco. 25 milhões no Brasil. É só você viajar, só você conversar com pessoas do Brasil inteiro e do mundo, né? Você vai ver a pujança do Vasco. Vasco fudido. Há 24 anos sem ganhar praticamente, absolutamente, um título importante, né? Sem ganhar quase nada, apenas um título importante, Copa do Brasil 2011. Então, e a gente está aí. A torcida que cresce, inclusive, nas derrotas, nos fracassos. E aí esse cidadão, Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, cobrando o Pedrinho, como se ele tivesse moral para cobrar o Pedrinho sobre a questão da SAF, da venda. Foi para isso que virou SAF. Primeiro, Flávio Dias, para você ter alguma moral, né? Você deveria ter sido contra a transformação para Vasco SAF. E aí, como você não foi contra, você foi a favor, quem disse que toda a SAF vai ser boa? Quem disse que as SAFs serão boas? Tá aí o Botafogo. No passado queriam matar o John Textor, né? O Botafoguense tinha vergonha que perdeu o título da Copa do Brasil. Esse ano tá aí nas cabeças, tá tudo bem, o pessoal tem memória curta, mas e o Bahia lá com o Grupo City? Perdendo por Juventude aí, quase sendo ultrapassado pelo Vasco, que tem menos investimento que o Bahia, com piores jogadores, inclusive, né? O Galo super endividado, com uma dívida de posta de um lado, com mais dívidas sendo feitas aqui pelos mecenas. Isso é sucesso? Cruzeiro, isso é sucesso? E aí, é isso mesmo? Palmeiras não quer virar SAF. Tem um parceiro. Quando a Leila sair, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer, né? Então, antes de você falar alguma coisa contra o Pedrinho, e eu não sou Pedrinho, posso dizer aqui, né? Sou contra o Pedrinho porque ele ajudou a vender a Vasco SAF. Mas como ele obteve o controle acionário e tal, e tirou a 777 por enquanto, eu não tenho o que dizer, mas sendo que ele quer revender o Vasco, né? Isso eu sou novamente contra, porque o Vasco pode e deve se reestruturar. E esses idiotas que falam agora, que não, tinha que ter sido feito lá atrás. Eu sempre falo aqui, quando o Flamengo não ganhava nada, estava tudo bem pro Vasco, né? Tava tudo bem pro Vasco. O Flamengo começou a ganhar, o Vasco começou, os vascaínos, os hienas começaram a dar chilique, são os hienas.
E depois, agora o Fluminense foi campeão no passado, mais chilique, e agora o Botafogo vai ser, se Deus quiser, torço por isso, vai ter mais chilique. Então o Vasco nunca pensou no seu próprio, na sua própria vitória, sempre pensou no descaso, porque os outros estão ganhando e estão ficando para trás. Sempre foi assim, né? Inclusive, a máxima do Vasco era, pô, ganhamos do Flamengo, é um campeonato à parte, blá blá blá. Então, Flávio Dias, tenha dignidade, tenha compostura para ficar quietinho no seu canto, para não ficar querendo ganhar like, né, com uma coisa que você ajudou a criar, você ajudou a parir esse monstro. E mais, tem um vídeo seu dizendo que você garantia que o Vasco ia ser isso, que ia ser aquilo, e blá blá blá, e do nada, como se fosse fácil. Não, eu sou torcedor também, eu fui enganado. Esse é o Vasco aí que a gente tem, né, desses caras que pairam aí sobre a maioria da audiência do vascaíno. Quando entra, o YouTube te encaminha para esses caras. Atenção, vascaínos, Mário Coelho, Dieguinho, Amo Vasco TV, Amo TV Vasco, essas porcarias aí que vivem de mentiras e com comentários assim docinhos, né? Não falam a verdade. E tem muito canal sério aqui, né? Muito canal sério antes do meu, muito mais sério aqui, muito mais antes, canais sérios, muito mais antes do que o meu aqui, né? Que a gente fica nessa luta. E eu não estou preocupado com visualização, não. Eu estou preocupado em fazer um vídeo todos os dias para os vascaínos, para os meus inscritos, que sabem aqui a minha linha de defender o Vasco, de querer sempre o melhor para o Vasco, né? Isso aí é uma briga árdua, todo dia é uma luta, né, contra os fakes e tal. Que outro dia era o bilionário grego, amanhã vai ser a volta da Crefisa, ou então vai aparecer um outro cara, não sei o quê. É sempre assim, é sempre uma mentira colocada para os caras que querem alguma notícia boa, e não recrimina esses caras, né? Tem os idiotas mesmo, e tem os caras que querem uma notícia boa, que não tem conhecimento do Vasco, não tem tempo, e entram aqui e são enganados por esses picaretas virtuais, quando não são mendigos que ficam pedindo pix, né? São pedintes virtuais, pedintes cibernéticos, pedindo pix aí, e com um canal já com 100 mil visualizações, como se o mundo precisasse desses babacas, né? E você tivesse que pagar esses caras, além do que eles recebem aqui de visualizações do YouTube. E aqui você não paga nada, é um canal de graça. Se gostou do comentário, aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber os meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.